Fala aí, pessoal, mais um vídeo aqui no setor visitante. Hoje eu vou falar de dois jogadores que o torcedor do Botafogo tinha uma imensa expectativa no início dessa temporada. Um até que conseguiu cumprir ali o seu papel, apesar de ter terminado a temporada de uma maneira não tão legal. Inclusive agora temos alguns haters. O Thiago de São Francisco odeia o Eduardo, e o outro, Lucas Fernandes, que terminou muito bem em 2022, mas em 2023 não aconteceu. Situação dos dois no Botafogo. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês fossem o John Textor, o que vocês fariam? Eu vou deixar a minha aqui, mas antes eu vou pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante, joinha, está aqui embaixo do vídeo. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações, tem o sininho para saber quando que o setor visitante vai entrar na casa de vocês, e também se inscreverem no canal. Vamos chegar logo aos 55 mil inscritos, é muito importante. E tem um plano de membros, esquecendo, plano de membros a partir de R$5, vocês ajudam bastante aqui o canal. Bom, começar falando do Eduardo, para mim, tecnicamente, um dos melhores jogadores do Botafogo e até do futebol brasileiro. Já tem uma certa idade, 34, vai fazer 35, deixa eu ver aqui, tem 34 anos e vai fazer 35 só em outubro do ano que vem, né? Então joga praticamente toda a temporada 2024 com 34 anos. Já não é um menino, mas a gente vê que hoje em dia o futebol é bem diferente do que era antigamente. Eu que sou dos anos 80, né, nasci nos anos 80, você pegava ali início dos anos 2000, quando o cara tinha 31, já era praticamente ali, né, um ex-jogador em atividade. Hoje os caras conseguem jogar até 37, 38, 39, 40. Futebol mudou, a preparação mudou muito. E o Eduardo, acho que no início da temporada ele cumpriu com todas as expectativas que o torcedor tinha, sendo decisivo. No primeiro turno foi o melhor meia do campeonato, ganhou o prêmio de melhor jogador do mês, agora não vou me lembrar qual, mas acho que foi o mês que o Tiquinho se machucou. Enfim, ele é uma das referências técnicas desse time do Botafogo, que acabou, né, com aquela derrocada que a gente não gosta nem de lembrar, um evento tão recente que machucou muitos botafoguenses. Mas o Eduardo, eu acho que tem a ver também com um problema grave que a diretoria não conseguiu resolver nessa temporada, que foi a não contratação de um substituto para o Eduardo, coisa que a gente sempre falou aqui. Tem que trazer alguém para disputar a posição com ele, não precisa nem ser um titular, mas traz alguém que faça uma sombra, que num jogo não tão importante você possa colocar o cara para jogar e deixar o Eduardo no banco descansando. O Eduardo jogou praticamente a temporada inteira sem ter um substituto, então cansou. Você vê que fisicamente no final da temporada já não era mais o Eduardo do início, e além de toda essa questão física do jogador mesmo, né, de você também não ter ali alguém para fazer um rodízio, para fazer com que ele descansasse um pouco, o Botafogo foi uma zona nessa temporada, né? Falei no podcast, na live ontem, 4 preparadores físicos. Então o negócio não foi tão fácil, né? Apesar de você hoje em dia ter todas aquelas informações que são armazenadas e tal, mas são pessoas diferentes, com processos diferentes, né? Ideias diferentes. Fica muito complicado para o jogador. Acho que o Eduardo sentiu muito e no final acabou sendo muito criticado e com razão, né? Por boa parte da torcida do Botafogo, que estava insatisfeita com as exibições e até por ser uma liderança técnica do time, a gente esperava muito mais dele, e assim como outros jogadores que acabaram não rendendo. Mas apesar disso tudo, o Eduardo fez uma boa temporada. Eu estava até mais cedo no Twitter lendo algumas coisas sobre o Eduardo, e o Thales colocou, né, uma informação, uma estatística. O Eduardo terminou o Brasileiro como o jogador que mais criou chances de gol ao lado do Hulk. Ficou na frente do Arrascaeta, do Veiga, e se você for pegar os números, gols e assistências, o Eduardo terminou o Brasileiro com 6 gols e 6 assistências, são 12 participações para gol em 34 jogos, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, todo mundo fala assim, eu queria muito o Alan Patrick no Botafogo, bom jogador. O Alan Patrick, nos mesmos 34 jogos, marcou 4 gols e deu 5 assistências, 9 participações para gol.
O Arrascaeta jogou menos jogos, 7 gols, 6 assistências. O Veiga, 9 gols, 7 assistências, bate pênalti. Mas, assim, são números mais ou menos parecidos de jogadores do topo do futebol brasileiro. Então, hoje saiu essa notícia que o Eduardo recebeu sondagem de clubes árabes e até de algum outro clube do Rio de Janeiro, não sei qual dos três, se foi o Flamengo, se foi o Fluminense, se foi o Vasco, tem meio cara de Fluminense isso, mas não tem informação nenhuma. Só que ele pretende continuar. Essa é uma informação do JP, do Jornal o Globo, né, que o Eduardo pretende ficar no Glorioso em 2024 e acho que tem que ficar mesmo, mas o Botafogo tem que contratar algum outro jogador para ser sombra ou até para ser titular, e o Eduardo sair do banco de reservas também não tem problema nenhum. São muitos jogos na temporada, o cara vai conseguir de repente jogar no Brasileiro, o outro joga na Copa do Brasil, na Libertadores. Então, quanto mais jogadores de qualidade você tiver, melhor. E se o Eduardo sai, a gente vai piorar o problema já existente, que era contratar alguém para disputar com o Eduardo. Aí a gente vai ter que contratar 2 Eduardos. A gente já tem um. Se ele sair, a gente precisa contratar 2. Então, seria muito difícil no mercado você conseguir encontrar os jogadores com a mesma qualidade. Uma outra coisa que também acho que o pessoal fica com birra foi a expulsão contra o Curitiba. E eu entendo, porque eu também fiquei irritado na hora e assistindo o jogo aqui na televisão. Eu queria esganar o Eduardo. A gente sabe que violência não pode, mas às vezes a gente tem vontade, né, de dar um chacoalhão e falar: porra, meu irmão, fez isso, caramba, que carrinho é esse que você deu? A bola voltando para a defesa, não tinha a menor necessidade. Mas naquele momento, você analisando friamente, você dava para ver que o time estava muito nervoso. Tanto que o Tiquinho, alguns minutos antes, escapou de ser expulso também por uma bobagem, uma entrada no meio-campo. Ele já tinha tomado um cartão amarelo bobo, parando uma jogada que não tinha necessidade, logo ali com 5 minutos, e depois podia ter sido o Tiquinho expulso. E agora vocês iam estar com birra do Tiquinho e não do Eduardo. A não ser que o Eduardo fosse expulso também, a gente ia ficar com 2 a menos. Aí ia ser um negócio muito complicado. Mas para a gente tentar entender o contexto, assim, foi expulso, ponto. Mas por que foi expulso? O que estava acontecendo? Como é que estava o jogo? O que estava em disputa? Qual que era a situação do time psicológica? E naquela partida você percebia um Botafogo muito nervoso. É óbvio que a gente não espera isso do Eduardo, um jogador experiente. A gente quer que ele mantenha a calma, que ele puxe a responsabilidade e não que tenha uma atitude juvenil. Mas você percebe que até os mais veteranos, os jogadores teoricamente mais experientes, não estavam bem mentalmente naquela partida. Então eu vou aqui passar o meu paninho para essa expulsão do Eduardo, passar meu paninho para tudo que aconteceu, essa queda de rendimento, porque eu acho que é uma má fase. O Eduardo, num outro contexto, pode ajudar muito o Botafogo, como já ajudou. É um jogador muito bom e a gente não pode se desfazer porque as coisas deram errado nesse ano. Eu sou contra esse cenário de terra arrasada que muitas pessoas pintam, e é óbvio que eu também fiquei irritado com alguns jogadores. O Eduardo acabou decepcionando nessa reta final, mas eu ficaria certamente com ele para o ano de 2024, até porque tem contrato. E acho que dificilmente a gente consegue encontrar 2 Eduardos. A gente já tem um, precisa de um outro. Melhor, pode ser, mas precisa de outro. Se sai, a gente vai precisar de 2 jogadores para essa posição e vai ficar muito difícil. O outro jogador que eu queria falar aqui também, o Gé deu hoje a notícia, que o Lucas Fernandes deve puxar essa barca do Botafogo em 2024. Né? No final de 2023 para a temporada 2024, tem o contrato, ele é vinculado ao Portimonense, uma multa rescisória alta. Deixa eu até ver se o GE colocou aqui, ó. Colocou assim, ó. Opção de compra fixada em 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, são os valores que estão sendo comentados do Galo com o Gustavo Scarpa. 4 milhões de euros você consegue pegar o Scarpa. Pô, 4 milhões de euros no Lucas Fernandes, acho que é um dinheiro que não vale a pena ser investido. Lucas Fernandes, que era um dos caras que eu tinha uma grande expectativa também nessa temporada, e ele podia ocupar esse papel de substituir o Eduardo. São jogadores de características diferentes, totalmente, mas ele podia ser aquele meio-campista que na ausência ou na impossibilidade do Eduardo jogar, ou até uma questão de preservar o atleta fisicamente, o Lucas assumir aquela posição. Foi testado algumas vezes, mas não aconteceu nessa temporada. Muito ruim.
totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Aquele jogo contra o Santos, ele destruiu no Newton Santos, e acho que naquele momento até os botafoguenses esperavam mais dele do que do Eduardo e até de outros jogadores que tinham sido contratados e nessa temporada, né, foram bem na medida do possível, mas o Lucas foi uma grande decepção e acho que é um dos que deve realmente puxar essa barca, que vai ter alguns outros jogadores, né, desses emprestados aí, eu não ficaria com todos. Até depois eu posso fazer um vídeo aqui com aquela tier list, quem que eu ficaria, com quem que eu não ficaria e tal. Eu acho isso legal, vocês gostam, mas que eu me lembre assim de cabeça, acho que só o Gabriel, e dependendo ali também dos valores que você conseguisse desenrolar com o Benfica. Tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer, e chegou o momento que muita gente gosta, o Gabiru odeia, que são essas especulações. Para mim, assim, o negócio saibam filtrar as especulações, até para vocês não sofrerem, porque é muito fácil enganar torcedor nessa época do ano. Vamos com calma, vamos acompanhando o que sai na imprensa para a gente poder comentar e debater aqui no Setor Visitante. Quero saber a opinião de vocês sobre Eduardo e também sobre Lucas Fernandes. Acho que o Lucas Fernandes todo mundo quer que saia, não por ter algo contra o atleta, mas é porque realmente não rendeu e o valor é muito alto. Agora, o Eduardo eu acho que vai dividir opiniões. Até no Twitter, porque o cara que odeia, o hater, e eu também sou hater de algumas coisas, né? Não estou aqui me colocando. Não, eu também sou hater de algo. Tem algumas paradas que eu não curto, que eu não gosto e reclamo. E quando você não gosta, você acaba reclamando mesmo, você acaba colocando aquilo para fora porque te incomoda. Enquanto que o cara que gosta, mas ao mesmo tempo não curtiu muito as últimas coisas que aconteceram, ele fica na dele. Você fala, também não vou ficar defendendo o Eduardo. Aí parece que tem mais hater do que gente que quer que ele continue. Mas eu acho que ainda tem mais botafoguense. Se fosse fazer uma enquete, acho que, sei lá, dava uns 60%, 70% pessoas querendo Eduardo, uns 30%. Se for menos, 20%, 15%. Eduardo é bom jogador, gente. Quero saber a opinião de vocês, deixa um comentário aqui. Não esqueça de deixar o like, muito importante. Like, que aí aparece os fogos de artifício. Caralho, muito tiozão, né? Mas isso aqui é maneiro. Se inscreva e ative as notificações. Tamo junto aí, rapaziada. Clube de membros, R$5 também. Vocês podem ajudar. A partir de R$5, se quiser botar mais, tá tudo certo. Valeu!